Bem-vindo, bem-vinda a todos os irmãos que estão aqui comigo. Eu recebo vocês com muito carinho aqui em minha casa, no meu lar, e hoje eu vou compartilhar uma ideia que chama-se a jornada do herói, ou por que não, a jornada da heroína. E essa ideia da jornada do herói ou heroína é uma ideia que eu passo pela mesma. Você que está comigo também passa por essa jornada do herói, por essa jornada da heroína. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vida. Só que eu vou estar conversando com a Thalita, ela vai falar da jornada da heroína dela, trazendo isso para o Tantra, para as terapias, mas eu vou fazer com que você que esteja aqui assistindo comigo no Instagram, no YouTube, também participe, porque todos nós temos uma jornada do herói. Todos nós, em algum momento da vida, temos um chamado para uma aventura, e a aventura é a realização da nossa alma, a realização ou o cumprimento do meu Dharma. E esse chamado para a aventura, que você passa por ele, que eu passo por ele, é um chamado que muitos não aceitam. E a Thalita aceitou. Então ela já está aqui comigo, eu vou conversar com ela, junto com você, que a Luana tá, tem uma moça que recebeu Sânias comigo, eu não acompanhei o nome aqui, e vários outros irmãos. E Thalita! Hello! Boa Hello! tarde! Muito bem-vinda. Vamos só fazer o seguinte, recuar um pouquinho isso, que aí aparece o teu rosto lindo aí, isso. Aí aparece o Buda aqui e aparece daqui a pouco a Nirvana. Deixa eu te falar uma coisa, antes de te apresentar tudo, né? Eu estava falando sobre a jornada do herói, que é uma visão do Campbell, que tem relação com o nosso mito. É uma jornada de vida onde, em várias situações da vida, nós recebemos um chamado, às vezes recusamos esse chamado, outras vezes temos um auxílio sobrenatural para seguirmos em frente. Em outros momentos temos uma série de provas, de dificuldades, depois algumas tentações que nos desviam da realização do chamado, e isso vai indo, né, até quando nós entramos em contato com a liberdade de viver. Então a própria vida, e se nós estudarmos esses filmes como Senhor dos Anéis, um pouco do Harry Potter também, vai falar dessa jornada. E toda jornada, então, começa com o chamado caminho da aventura. Eu fiz até uma colinha aqui. O caminho da aventura é quando alguém está no seu próprio mundo, você, Thalita, está no seu próprio mundo, uma vida cotidiana, uma vida, entre aspas, normal, que a gente chama de formatada, mas aí uma possibilidade se apresenta. Uau, vem uma porta ali que está fechada, e o destino coloca aquela porta, mas cabe para nós ou não abrirmos essa porta. Então a maior parte das pessoas não abre. Aí eu te pergunto, né, começando por isso, o chamado da aventura. Quando que você foi chamada, porque isso nem eu sei, para lidar com o teu corpo, para fazer dança, para ser fisioterapeuta, massoterapeuta, professora de yoga, professora de tantra, viver uma vida muito livre, porque o herói, a heroína, uma hora encontra alguns amores também que querem impedir essa liberdade. Mas vamos começar com o chamado da aventura. Você sempre gostou do corpo? Você sempre achou que era por aí teu caminho? Fala para mim. Sim, desde da minha adolescência eu comecei com Kung Fu, isso você sabe. Não lembrava, mas é verdade. Então, eu comecei com Kung Fu e eu fui percebendo assim um movimento de dança, assim, né? Porque o Kung Fu ele me deixava dura. Eu falava, mas meu corpo não, eu quero outros movimentos. Aí eu fui para dança e aí, na verdade,
Eu já ouvia muito dança árabe quando menor, a minha família tem descendência libanesa, então facilita. Então eu já gostava da dança árabe, e aí foi indo. Aí eu saí do Kung Fu, fui pra dança e fui só explorando cada vez mais. E um belo dia eu encontrei a Omani em 2000 sei lá, 2000 alguma coisa lá atrás, que foi quando eu tive a primeira vontade de estudar alguma coisa. Eu tava começando, eu tava descobrindo o que eu ia estudar para a vida. E sempre foi corpo mesmo. E aí eu comecei naturopatia. E aí da naturopatia foi, né? Todo o restante. Antes até da fisioterapia, né? Que a fisio eu fui fazer depois do yoga. Você saiu do ensino médio direto para fazer formação de naturopatia, massoterapia. Fui. É porque esse chamado, né, é um chamado que poucos aceitam, né? Hoje isso mudou nos últimos 15 anos, as terapias cresceram, saíram assim do underground, mas antes a ideia de ser um terapeuta era uma ideia irreal. Era um movimento para hippies, para pessoas alternativas. Agora, a tua família sempre. Você fala que tua mãe gosta dessas questões de espiritualidade, que é uma pessoa de cabeça bem aberta, não é? Inclusive por isso que foi fácil para mim, assim, fácil entre aspas, né? Porque minha família é da Zona Leste, a Almani lá em Moema, e aí não tinha condições financeiras, mas ao mesmo tempo existia um chamado, existia minha alma, então meus pais, Woodstock que são, falaram para mim: você quer ir? Você vai. A gente vai dar um jeito, você vai se virar, vai ter que ir todo dia para Moema mesmo, vai ter que trabalhar, enfim. Então, desde o primeiro momento que eu pensei, eu falei, não existe outra coisa a não ser o autoconhecimento, assim, que eu tenho vontade de estudar. Então, se eu tenho que estudar isso, se ser terapeuta, então, é esse caminho e tal, eu fui. Porque meu pai ainda vinha, né? Ah, você deve fazer fisioterapia, você é muito corporal. Eu falava, não, ainda não, ainda não. E aí foi assim, foi uma ajuda. Aí tem uma terapeuta incrível, que é a Rosimeire. Ela falou para mim: você conhece a Uma Universidade? Ela era terapeuta da minha mãe e, e me enxergou através da minha mãe. Enfim, é uma longa história que eu vou resumir. E aí ela falou: Otávio Leal, seu lugar é lá. Foi assim, né? Seu lugar é lá. E aí, quando eu entrei no site, eu fui vendo as possibilidades, mostrei pro meu pai, ele falou: vou te levar lá. Cheguei lá, a Miriam apresentou a escola toda. Aí ele falou: você é daqui realmente, você pode escolher o que você quiser, que eu vou ter que me virar para você conseguir fazer. E assim foi, né? Eu acabei arcando financeiramente inicialmente, porque meu pai não conseguia muito, mas ele tentava ali. E aí você me deu, né? Você me enxergou, me deu bolsas, e aí eu não desisti, né? Fui indo, fui indo, fui indo, Eu fui indo. lembro daquela. Eu lembro, deixa eu só completar, lembro daquela menina de cabelo vermelho, novinha, 18 anos. E você sabe que você já antecipou, né? Existe dois. Para todos nós, no amor, no trabalho, na vida como um todo, né? A jornada do herói, que é um chamado, que é um destino, e depois vem a recusa do chamado. E você tinha, por ser longe, naquela época você fazia um curso que era todo dia, não é um curso que não existe mais, que era um curso técnico de naturopatia, era aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, meio Sexta era período. atendimento. Sexta tinha os ambulatórios, né? Era na Humana Universidade. Agora eu e a Thalita estamos na Humana e Amor. Nós somos companheiros, né, desse coletivo, que é uma outra escola Humana e Amor. Mas às vezes a gente recusa, né? Recusa o chamado. Então é o chamado, a recusa. Se você aceita, vem um auxílio sobrenatural. E é bacana você falar isso, né? Que você me viu e eu lembro que eu te ofereci mesmo. Porque sempre que chega alguém muito jovem nas minhas mãos, Thalita, eu me lembro da minha história. Quando eu tive o chamado para ser massagista, era massagista na época, eu fui atrás do Armando Austrégésilo, que era o presidente da AMOR, Associação de Massagem Oriental, que eu me Ah, sinto lembro da muito feliz, porque ele vai trabalhar na Humana e Amor. Ele agora está um senhor, assim, ele vai voltar comigo, e eu tenho uma gratidão, e eu não tinha dinheiro para pagar. E aí eu peguei um carro, eu lembro que eu morava em Moema, eu fui até o Shopping Iguatemi, naquele dia caiu uma chuva,
e era uma escola chamada Corpo. Era a melhor escola que já existiu do Brasil de terapias. Você fala, mais que a tua? Mais. Porque era o Lil Pailin, era o De Rose, era o Armando Astrigésio. Depois separou. Cada um foi para um canto, mas era uma escola incrível. E eu cheguei lá e falei, Armando, tal. Ele falou, você trabalha em banco. Quantos anos você tem? Eu falei, 19, sei lá. Você faz o curso, quando acabar você paga. Tá, onde eu assino? Não tem que assinar nada. Então o Armando, eu até me emocionei. Eu tenho Ele foi o meu auxílio sobrenatural. E que é alguém assim que vem como um mestre, que vem me põe no útero e fala, você vai nascer através disso, né? E eu acho que a Humani, né, foi isso para você, né? Foi o auxílio sobrenatural. Você, Mas o mérito é teu, porque a gente tem que aceitar o chamado. Às vezes a gente tem um chamado. Eu vou falar já da Thalita, um outro chamado, que é o chamado dela largar tudo e morar em Alto Paraíso, no meio do mato, ficar nua, dançar, acordar com o sol, dançar com a lua, ter cachorro. A Thalita sempre encontra chamados, como todos nós encontramos, um monte de chamados, mas ela aceita esses chamados, né? Então teve auxílio sobrenatural, mas vamos falar, para você não falar de mim, quero que você fale porque eu fiz o papel do Armando, eu aprendi isso, eu acho que você agora vai dar a luz a muitos terapeutas, você está querendo dar a luz, você está querendo ser um auxílio sobrenatural para as pessoas que querem ser terapeutas. Mas vamos falar do outro chamado, né? Que você já era terapeuta, depois eu volto atrás. Pode deixar que eu volto, tá? Parece que eu vou me perder, mas não. Numa hora você larga São Paulo, você já é terapeuta, você já tem atendimento, você atende muito, você começa a atender pelo Brasil como terapeuta tântrica, mas uma hora você aceita o chamado de morar no meio do mato, que todo mundo tem esse chamado. Eu demorei 50 anos para aceitar, que é morar aqui na praia. Mas eu, como sou meio burguesinho ainda, eu moro no Guarujá, que é cidade grande e praia. Porque esse é o meu chamado. E você vai... Não, eu tive o chamado de comprar casa em Visconde de Mauá. Eu tive e aceitei também. Mas como que foi esse chamado? Vontade de ir para o mato, de ficar em contato com você, de mergulhar na tua sombra, nas tuas luzes, ter contato com o índio, experimentar a medicina da floresta, mais no mato. E criar também, porque eu fiz também, né? As medicinas eu aprendi também. Já fui lá pegar chacrona, colocar no caldeirão, fazer rapel, fiz tudo isso também. É que é muita coisa, né? Se eu ficar te contando todas as experiências. Pode contar, pode contar. O primeiro chamado que eu tive, nossa, eu era bem nessa época ainda, muito adolescente, eu fui ver o João de Deus, olha só. Nesse caminho para o João de Deus, eu parei na Chapada dos Veadeiros e eu senti lá. Entendi. É aqui que eu vou morar daqui a um tempo. Isso devaneei. Falei, tô criando, ok, deixa assim, mas se for eu já aceito. Ok. Eu ainda não era, né? Não atuava tanto na terapia. E aí, conforme foi acontecendo, trabalhando no Paraíso Tantra, tinha várias sedes, vários lugares, e Brasília era uma delas. Então, quando eu ia para Brasília, eu já pedia. Eu falava assim, olha, me dá uns dias a mais, porque aí eu vou para Chapada. Ia de carona, ia do jeito que dava, mochileira, sem levar muita coisa. E aí, eu fui ficando íntima daquele lugar, assim, sabe? E esse chamado da natureza eu sempre tive. Mesmo morando em São Paulo, eu fugia todos os momentos que eu podia, assim, né? Final de semana eu ia para casa de alguém que é no mato, a Fran, por exemplo, né? Ia. Ou qualquer outro amigo, ou Guaraú, que é uma praia de Peruíbe ali, que é bem isoladinha. Eu tinha que ir todo ano para lá. Aí tinha Visconde de Mauá com você. Então eu só me encontrava, assim, muito, né? Eu já sabia que algum momento ia chegar. E aí, uma dessas viagens, eu tava de carona, a pessoa que eu ia reservar para passar a noite não me respondeu, fiquei sem ter onde dormir, com as malas lá, parei com os hips na rua, falei, bom, é aqui que eu vou ficar então. Aí eles falaram, tá bom, a gente cuida, você dorme com a gente aqui, porque tava sem onde.
Só que eu cheguei num restaurante e fiz amizade naturalmente. E a dona do restaurante perguntou onde eu ia dormir. Eu falei, ah, nem sei. Aí ela falou, então dorme aqui. Então eu fiquei 4 dias nesse lugar que chama Rústico, na Vila de São Jorge. E eles não me cobraram nada. Eu falei, gente, eu preciso retribuir. Aí eu dei uma terapia pra Carla. E ela não quis, porque ela não estava com dor, passou pro marido. Eu atendi ele. E era massoterapia, assim, era bem muscular, porque ele estava com dor e tal. Quando eu terminei o atendimento, e a gente estava descendo as escadas, o dono da Baguá, que é o Ricardo. Ricardo não, Guilherme, meu Deus. Desculpa, Guilherme. O Guilherme estava lá e ele confiou de cara, assim. Ele olhou para mim e falou, nossa, você não quer passar uma temporada trabalhando lá na Baguá? A Baguá é uma das melhores pousadas que tem lá, né? Eu nem sabia, mas eu aceitei, porque eu sabia que em algum momento eu ia para lá, entendeu? Só que passaram tempo, eu voltei para São Paulo, não fui sentindo. Quando eu senti que era o momento, eu mandei mensagem para ele. O convite ainda está de pé? Aí ele falou, está, e você tem onde ficar. Você pode vir, não se preocupe com moradia. Já vou te receber e você vai ser terapeuta daqui. Eu quero você aqui. Professora de yoga e terapeuta. Geórgia. E aí, ok, fiquei. Só que eu já saí daqui sabendo que eu queria ficar lá. Então, eu já saí avisando todo mundo, inclusive, né? Eu dava algumas aulas com o Gerson aí na Humane, trabalhava no Paraíso, já avisei todo mundo. Gente, eu vou, mas acho que eu não volto, né? Assim, ok, todo mundo manteve as portas abertas. A hora que voltar, voltou. E fiquei, né? 2 anos lá, morando e atendendo nesse lugar, e aí depois eu fui me estabilizando, fui buscando lugares, falei, bom, vou começar a ficar Não, mais mas íntima da Vil. então, peraí, porque aqui é o 4º estágio, né? Então, que você falou, eu quero falar um pouquinho dele. A gente Tá. chama a passagem pelo primeiro limiar, que é quando a gente, o Campbell, que é um mitólogo, ele diz assim, a aventura é sempre em todos os lugares. A passagem pelo véu que separa o conhecido do desconhecido. E isso é interessante, que é o que eu estou vivendo agora na minha vida, né? Que eu estou, junto com você, criando essa escola Humane Amor. E existe um véu, eu sempre quis ter uma escola do meu jeito, mas existia um véu que impedia que eu tivesse. E a gente fica no conhecido e não vai para o desconhecido. Quem está nos vendo aí pensa nisso. Nós ficamos no conhecido e não vamos para o desconhecido. A Thalita, um dia nós vamos conversar só sobre as questões afetivas dela, que lembram muito as minhas. Só que ela é um nível a mais que eu, de soltura, de loucura, de aventura. Mas às vezes nós temos uma forma de amar que nós ficamos no conhecido e não mergulhamos no desconhecido. Uma forma espiritual, que ficamos no conhecido e não mergulhamos no desconhecido. Por isso que a tua jornada é do herói, eu vou até repetir para quem está aqui nos vendo. Então, primeira coisa na vida, a gente é chamado por uma aventura. Ela foi. Você que está nos vendo também. Pode ser no amor, no trabalho, enfim. Depois nós recusamos. Ela pensou, o pai dela ajudou, deu-se um jeito de pagar, tá. Depois, o auxílio sobrenatural. Normalmente é um mentor, que pode ser uma escola, pode ser um livro, pode ser uma palestra. E aí nós passamos pelo primeiro limiar, que é quando ela fala, não, eu vou para Alto Paraíso, eu vou começar a atender aqui. E aí, Thalita, vem o que a gente chama do ventre da baleia. O ventre da baleia é quando Jonas, bíblico, entra numa baleia e ele tem que nascer de novo. É como se ele fosse engolido, da sensação de que ele perdeu tudo, de que alguma coisa vai morrer, e aí ele tem que... É uma morte simbólica e um renascimento. Então aí eu te pergunto, aí você começou lá em Alto Paraíso, você ficou 2 anos lá ou 3? Ou 1? Estou há 2 anos lá. Estou há 2 anos lá. E aí eu passei por isso, eu mudei 8 vezes nesse tempo. Passando assim, perrengues e perrengues, falando, meu Deus! E o dono da Baguá, assim como os donos do Rústico, já me deram vários suportes. Então, assim, eu já fui expulsa por pedir silêncio.
Porque lá, pensa, os nativos, lá é Goiás e tal, né? Então, era muito barulho, né? E antes de eu morar nesse lugar aí, eu falei, aí tem silêncio? Porque eu trabalho com silêncio, dou aula de yoga e tal. Não, aqui é tranquilo. Era nada. Nossa, era nada. Eu não tinha respiro. E aí teve um dia que eu não aguentei. Eu saí de pijama mesmo, saí assim, falei, vem cá. Na verdade, eu nem briguei. Acho que foi um olhar e uma entonação minha assim, você pode abaixar? Aí ele falou, abaixa aí. Eu falei, eu não vou mexer, é seu. Só abaixa pra mim, por favor. E entrei. Cara, sei lá como ele recebeu isso, ele me expulsou. No dia seguinte, eu tava sem casa. Aí ele vai eu ligar pro Guilherme lá da Baguá. Meu Deus, para os amigos, donos de pousadas, né? Não, vem pra cá, eu vou aí, te ajudo. Eu falei, calma, eu vou conseguir encontrar outro lugar. E porque eu não queria também essa. Porque eles são muito elitizados, assim. Tem uma estrutura que não era a minha realidade ali. Eu tinha que encontrar um lugar para mim. Só que eu sabia que eu tinha respaldo deles, enfim. Então, nesse processo, até encontrar uma casa que é a que eu moro hoje, nossa, foi perrengue, assim, né? Aí Não, então, encontrei. mas isso já é outro estágio. É engraçado como você vai Aí é indo para os outro. outros estágios sem eu ir. Porque depois que você Ah, entra na é? Tá. baleia, você entra na baleia que você quer renascer, vem o caminho das provas. Aí é como se a Então. existência falava assim, agora você saiu da baleia, então agora você vai matar os dragões. Porque você chegou na metade do caminho. Você foi chamada para a aventura, você aceitou. Você podia ter não aceitado. Aí vai indo, você teve um mentor, aí etc, etc. Aí você entrou no caminho das provas. Agora eu vou recuar só no tempo. Eu não gosto de Ah, nada linear, sabe, Thalita? Nada de entrevista linear. Nasceu, vai indo, acho terrível isso. Então, nós sim. vamos falar do caminho das provas e do ventre da baleia, um pouquinho no Tantra também, né? Você começou a aprender Tantra comigo ou você já tinha alguma escola de Tantra? Não, eu comecei na Humane mesmo. Eu tive o primeiro contato na formação de yoga, né? E aí eu fiz o meu TCC de Tantra e eu pedi para você. Aí você me deu um livro do Nossa, é George verdade. Bernstein. Você lembra? Você me deu Lembro, esse agora eu livro e falou lembrei. assim: olha, essa é a base mais confiável, porque não tem muita, né? Aí eu É, melhor agarrei esse livro. livro. E aí Pedro Kupfer também deu uma pesquisada nele, enfim, fui pesquisando ali, fiz meu TCC. E quando terminou o yoga, eu falei, bom, agora é Tantra. E aí você me deu uma bolsa do Tantra, assim, né? E aí ali eu já tinha o conhecimento do Gerson e você trouxe o teu, assim. Então eu fui. E a Ju, eu não tive aula com ela, mas eu acompanhava as coisas que ela colocava. Então, e o Pedro Kupfer também. Então eu fui acompanhando várias pessoas, mas com a sua base, assim, né? Que eu tive mais vivência foi com você. E aí depois, enquanto eu estava te ajudando nas vivências ali no Tantra, o Thiago, que é do Paraíso Tantra, me convidou e falou: Você não quer trabalhar comigo, não? E aí foi quando abriu um portal, De- né? deixa eu só falar que tem uma moça, chama Moema, não sei se é É, o nome dela. eu vou escrever. Hã? Ah, você vai falar, fala. Fala, Do livro, né? o livro que eu recomendei para a Thalita é o George Felsenstein, né, que é um George Felsenstein. O nome do livro é Tantra. Bom, é um livro da editora Record, Tantra, mas é um livro muito raro, é disparado o melhor. Eu também tenho um livro de Tantra, né, que está aqui, que é o Tem meu. no frente, gente. Esse aí. Esse Não, mas aí. não dá para Seu. comparar. O do Dorf Não, Felsenstein dá um banho, mas pra não. linguagem. Antes de chegar no George, a É, sua e, linguagem facilita. e eu tenho esse aqui que eu vou fazer o seguinte: quem está aqui com a gente agora na live e quem depois vê no YouTube, vocês podem escrever Quero o livro de Maituna, do Otávio. A Cata está me comendo. Quero o livro de Maituna. E eu mando o PDF para você. Você precisa entrar no meu Instagram, se cadastrar, não sei como fala. Aí põe Quero o livro de Maituna, que esse livro não existe mais e é o PDF. E por que eu estou falando nisso? Porque essa técnica aqui, que é a do giro tântrico, que tá eu aqui atrás e a Juliana, minha companheira na época, que hoje é professora de yoga da Humani, a Thalita recebeu uma iniciação minha, a gente fazendo essa técnica.
E eu Foi lembro mesmo. até hoje que foi incrível, porque eu fiz nela e eu fui, e ela começou a sentir umas coisas, e eu falei, nossa, não é comum sentir tanto assim, não é. Eu não lembro bem o que que eu falei. Eu falei, oh, nossa, eu fui cheio assim de cuidados para você não sentir alguma coisa, e de repente você entrou num estado de êxtase, né? Ou de êntase, como queira. E que é engraçado, porque depois do caminho das provas vem um encontro com a deusa. No teu caso, no meu caso, com Deus, né? Que bem que eu tô aqui para falar de você, que é quando você encontra alguma coisa muito grande. Então eu me lembro que foi lá no apartamento meu, lá na Moacir, não, na Pintacilgo, que você ia me atender, a gente sentou do lado da cama, aí fizemos esse giro tântrico, que eu vou dar o livro para quem escrever aí. Ah, só que vocês têm que escrever no direct, acho que é isso. Para as pessoas É, tem que entrarem botar no lá no direct. direct, aí eu mando. E aí você teve esse encontro com a deusa. Eu acho que o Tantra para você foi esse encontro com, com a deusa. Até porque o Tantra ele é uma coisa, estou procurando aqui, o Tantra ele é um culto, né, ao feminino. Mas você só pode encontrar, quer dizer, você foi estudar algo que não era muito bem-vindo, né? Não é muito bem falado o Tantra. Você topou uma iniciação, você se formou em yoga, e aí tem esse contato com a deusa, passa o caminho das provas, que é matar o dragão. E hoje a Thalita, ela entra em êxtase em qualquer situação. Começa a sentir o prana, a energia se Legal. manifesta. E ela me escrevia de Alto Paraíso, agora eu estou usando medicina da floresta, estou unindo com o Tantra, posso? Otávio, o que é iluminação? E eu falo, iluminação é tudo isso que você está sentindo, né? Então o Campbell fala, o encontro, depois que você vence as provas, você começa, a gente fala que você já venceu os ogros, você entra em contato com um casamento místico, porque você tem três características, né, Thalita? Uma, que você é muito profunda, pelo teu aspecto escorpião. Tudo que você faz é muito para valer. Você é uma terapeuta muito para valer. O segundo é que você ama a solidão e, ao mesmo tempo, você ama se relacionar. Então, você encarna o ser humano pleno. Essa frase não é minha, tá? Tô lendo ali. Mas você, tô jogando ela para você. Você encarna o ser humano pleno e conhece o amor. Então vamos voltar um pouco, agora falar um pouco das tuas experiências, né? Ah, só falando para a Moema. Moema é uma moça que estava aqui. A Thalita já, agora ela está em São Paulo, vai ficar esse ano um pouco mais comigo. Eu estou insistindo muito para ela dar aula, para ela ter a história dela, para ela ter os cursos dela. Talvez eu seja de novo um mentor, não é? E a Moema também é. O nome dela é Moema mesmo? Então, não Você sei. conhece? Ela Não? era de Brasília, eu não a É, conheço, eu acho. Pode tá. ser que Depois ela sim, né? escreve. Mas É. fala assim para mim, como que são as tuas. Porque eu vejo que você é a deusa, você é a Lourdes, que dá lá na Humana, e vocês são o próprio ventre vivo, né? No A relacionamento Lourdes. você é intensa, a Lourdes vai trabalhar com a gente, a Lourdes. Vai dar o sagrado feminino. Você, você no relacionamento vive o Tantra? Porque até você falou que queria dar um curso de tantrificar, né? Que é viver o Tantra. Agora fala um pouco você. O nome dela é Moema mesmo, É bonito. Moema mesmo. Prazer, Moema. É o Tantrifix, porque independente se a gente consegue levar o Tantra para as relações, eu gosto de trazer o Tantra para a minha experiência individual, né? Porque aí eu não fico aprisionada na ideia do outro ter que tantrificar comigo, né? Porque muito tempo da minha vida eu ficava nesse lugar, assim, com um pouco de preguiça de me relacionar, porque eu tinha que ficar trabalhando muita coisa para conseguir chegar no tantrificar, mas na verdade não precisa. Eu posso experienciar o outro da forma que ele vem, claro que eu posso tantrificar para que a gente tenha infinitas possibilidades, né? Mas eu não preciso ficar presa nisso. Então, o que me libertou dessa expectativa do outro foi me tantrificar. Por isso que eu quero dar esse curso, que na verdade
eu já faço atendimentos particulares online, onde eu dou as ferramentas que as pessoas se tantrifiquem, né? Então, eu tenho até uma pessoa que é daqui de São Paulo que eu atendia, ele pulsava sozinho. E conforme falava comigo, eu fui dando ferramentas e a gente fazia junto, às vezes ele fazia sozinho, e ele tinha uma resposta incrível. Tanto que ele foi para Chapada, ficou 3 dias em terapia comigo lá e voltou. E isso, claro que eu já atendia muitas pessoas, mas não são todas as pessoas que te tragam como eu posso dizer, uma resposta daquilo, né? Eu sei que eu sinto, mas quando o outro me traz, eu falo, uau, então tá fluindo, é isso. Então a ideia aqui na Humana e Amor é trazer isso só que pro pessoalmente, né? Onde a gente vai ter essas ferramentas, a gente vai aprender junto depois para usar para a vida. Porque a minha terapia é trazer autonomia, entende? Porque às vezes a gente fica com essa ideia de prisão, porque tenho que ser tocado, tem que fazer massagem tântrica, tenho. Não, ok, você vai experienciar o Tantra recebendo, mas você também tem que ter a sua autonomia de autorresponsabilidade, de se perceber, de perceber os chamados, de sentir, de expandir, enfim. Então, isso que você está falando, só porque tem algumas pessoas que talvez não vão entender muito essa linguagem, mas eu faço essa ponte, fica tranquila. A Thalita, ela falou aqui usou uma palavra que agora eu não lembro, mas dentro dessa jornada do herói, chega uma hora que vem algumas tentações que é parar. A gente faz uma jornada, tem as bênçãos e para. E hoje nós falamos muito de liberdade profissional, muito, muito, muito. E alguns falam de liberdade financeira. E outros falam de liberdade política. São os três, o triângulo de liberdade. Financeira, profissional financeira, profissional e política. Uns lutam por liberdade política, outra financeira e outra profissional. A Thalita, ela vive um estado de liberdade afetiva, que quase ninguém vive. Ela defende a liberdade dela de amar quem ela quer, do jeito que ela quer, que é o jeito dela, e uma liberdade corporal, que eu defendo muito. A Thalita dá aula livre, ela aparece na câmera livre, ela fala com liberdade, e depois ela pergunta para mim, eu fui bem? Eu falo, lógico, você é muito livre. E eu acho que o tantrificar que ela está falando tem relação com isso, Thalita, de você ser livre, de teu corpo ser livre, e a gente sabe que precisa manter o corpo livre, né? O Roberto Freire falava uma coisa bonita. Liberdade hoje não... Ser livre hoje não significa que você vai ser livre amanhã. Todo mundo quer te aprisionar. Liberdade é uma conquista diária. Guardem isso quem está nos vendo. Liberdade hoje não significa que você vai ser livre amanhã. Tá? Fala um pouco dessa tua liberdade. Isso é o tantrificar? É a liberdade com o meu próprio corpo, né? E que, ao mesmo tempo, eu identifico como assim, né? Eu me aprisiono na ideia de estar livre também. Você entende? Sim. Eu quero estar tão livre que eu me aprisiono nisso. Então, eu não estou livre, como eu acho que eu estou. Mas é uma boa prisão, é uma boa prisão. Não tem problema. É uma boa prisão. Sim, e hoje eu percebo, né? Renato Russo fala que ter disciplina é ter liberdade, e eu ficava assim, nunca. Mano, eu demorei a entender, porque faça o que tem que ser feito e se sinta bem com isso é ter liberdade. Né? Então, hoje, eu não me vejo tanto naquele lugar de necessidade de liberdade, que é essa prisão que eu tô falando. Agora eu tô um pouquinho mais à mercê, né? Lá na Chapada mesmo, eu cheguei no lugar e falei assim, tô entregue. Eu não quero mais nada, agora é só mandar que eu vou. Né? Então, eu fui pra vida, fui pra fora, fui para as pessoas que estavam ali, que muitas vezes elas não me viam. Morando na Vila de São Jorge pequenininha, às vezes quando eu aparecia, tá ali, você tá morando aqui ainda, mas calma, gente, tá tudo bem, eu tô aqui. Eu ficava muito isolada. Mas também quando eu saía, era rolê até as 4 da manhã, assim, sem fim. Porque eu tava aberta para isso. Então, esse é o movimento, né? De você se abre, você vivencia tudo para você perceber que você não precisa desse todo, né? Dessas coisas todas, de viver tantos prazeres. Então, agora eu me vejo nesse lugar de
por exemplo, estar em São Paulo, que é algo que a minha alma não pulsa, mas a minha alma pulsa pelo que a gente faz ao Humano e Amor. Então, eu estou me disciplinando com liberdade. Então, mas espera aí, traz um pouquinho mais, porque eu te conheço bem. Vamos imaginar que eu não te conhece, principalmente do YouTube. Eu sei que Tá. tinha vezes que eu via uma publicação, né, não sei como fala, você estava dançando à noite. Sim, dançando para a lua. Dançando para a Muito. lua. Eu acho que isso é o teu jeito, porque Entendi. eu acho que você pensa que todo mundo é assim. E É, não é. E tinha vezes que você estava mexendo com a medicina da floresta, tinha vezes que você estava ajudando num parto, agora estou confundido. Tinha vezes que não, você sim. estava se relacionando com várias pessoas de forma que a gente chama eu chamo de amor pulverizado, né? Que é o amor que atinge um monte de gente. Hoje as pessoas chamam de poliamor, mas eu sempre chamei de amor pulverizado, que não atinge só uma planta, atinge vários. E isso eu acho, porque você vive, hoje existe um discurso de liberdade, mas são meia dúzia de pessoas que eu conheço que são livres e você é uma delas. Fala um pouco É, disso. sim. Bom, vou começar a falar do meu corpo livre, né? E das suas É, práticas também. Você está sempre sim, dançando. estou sempre dançando, todos os dias eu tenho práticas, e é assim, não é, eu nem coloco como disciplina, eu coloco como prazer, sabe? Assim, ai, preciso dançar. Eu vou ali, já danço do jeito que eu tô, às vezes até filme para mandar para minha professora, porque ela avalia do jeito dela, às vezes tá tudo errado. E tô ali dançando. E aí eu moro num lugar que muitas vezes eu não uso roupa, né? Porque sol, e aí eu vou ali no meu quintal que é cheio de mato, às vezes passa um vizinho outro e fala, ai meu Deus, esqueço que eu tô. Põe o biquíni, pelo menos. E aí já começa a ficar tardezinha, eu vou lá acendo uma fogueira. Noite de lua cheia, eu tenho que ter fogueira e eu danço em volta. E eu já tenho as minhas amigas de São Jorge que já sabem. Quando chega a noite de lua cheia, já entra em contato comigo ou aparece lá em casa, porque vai ter fogueira e eu vou estar dançando na lua, né? Uivando para a lua também, andando lá, porque lá é incrível, né? Então eu uso tudo isso a meu favor. Dançar ao som da cachoeira, sabe? A água ali e nossa, então essa é a minha desenvoltura, que acredito que seja a liberdade do meu corpo, que o Tantra me facilitou, né? Porque eu sinto, não é, eu não tô dançando e tô desconfortável na dança, não, eu tô sentindo, se eu colocar a respiração entre orgasmo ainda, né? Espiritual, sei lá qual é o nome que a gente quiser dar, êxtase, êntase, né? E agora na jornada do herói, eu estou vendo aqui que são 12 passos. Chega uma hora que a heroína tem que voltar para a família. Olha que Chegou a interessante. hora. Você tem que voltar de novo para algumas coisas que você transcendeu, mas você volta porque é um ponto de um novo ponto de partida para depois, que é a apoteose. Mas antes de falar da apoteose, que você está chegando nela, por isso que você quer juntar um monte de coisas, eu queria falar assim, agora você volta, né, pro que eu chamo para Babilônia. Babilônia é cidade grande, tá? Quem está nos vendo. Toda cidade grande para mim é meio Babilônia. Babilônia Hum, bíblica, né? Sem natureza, infelizmente, sem mar, sem cachoeira, sem macaco, sem poluída. E aí você começa a atender no Tantra, e eu quero muito que você faça live, você sabe disso, falando, de por exemplo, tantra. das mulheres. A mulher com toda essa sexualidade sofisticada, comparada com a do homem, na minha opinião, com todo esse aparelho genital também sofisticado, quais são as queixas maiores de uma mulher quando vem buscar terapias tântricas e você percebe, por exemplo, que algumas mulheres talvez não percebam a grandiosidade de si mesmas, e que é você como mentora, que hoje você está entrando como mentora, quer conduzir alguém e ver e falar, puxa, ali tem uma sementinha, conduzir muito grande. Fala dessas duas coisas. As queixas mais comuns. Olha quem está aqui, a Joyce. A A Joyce, jo... eu vi. Você lembra dela? Ei, Joyce, como eu te amo. A Joyce é uma mulher inteiraça, né? Só que ela é do teatro. Ele é do teatro, Maravilhosa. ela faz as peças lá malucas, incríveis, né? A Joyce também é de uma intensidade, se juntar ela e a Thalita pega fogo. Mas vai lá, fala lá, Thalita. Lu, fala. Bom, cara, é difícil falar um padrão, né? Ai,
A maioria me procura para X. Nossa, é tão diversificado, sabe? O que eu consigo perceber é que as mulheres, elas têm a tendência à autopercepção quando elas procuram tanto, né? Muito mais, assim, nossa, eu não tô sabendo meu corpo, não tô sentindo direito, eu não sei, eu finjo que eu tenho orgasmo todas as vezes e não tenho, mas ela tem consciência sobre aquilo, né? Ainda E tem então, isso? tem muito. Nossa, eu não Bom, sabia disso. Acho que você falou uma vez, mas eu acho tão anos 80. Eu falei, será que. Bom, mas enfim, que porque elas louco. aí, algumas, né, não são muitas, mas tem também, assim, e eu tô falando porque teve um número grande até, sabe? Disso, né? De trazer para consciência, a pessoa perceber o corpo, inclusive conversar no momento. Não conversar, eu não vou ficar falando, né? Mas eu vou parar então, vou falar, calma aí que eu não tô sentindo, vem cá, vamos respirar, ou então não é, não sei, né? Cada um tem a sua forma. Então, mas antes, né, a pessoa se observa. Então, elas vêm com essa vontade de autoobservação, outras vêm com vontade de expandir, porque já está tão incrível e elas querem expandir mais. Tem as que foram abusadas sexualmente, que estão traumatizadas, tem aqueles corpos que estão que não têm orgasmo, né? Então, eu sempre falo errado. Ana, ano, Lua, fala para mim aí. Quando não tem orgasmo. Pronto, Peraí, sempre você falou uma coisa, porque isso vai para o YouTube. Lua é alguém que está aparecendo agora aqui no Instagram, que é uma terapeuta, uma irmã nova que faz parte do coletivo da. Ó, o gato me e lambendo. atende com Faz, Sandra também. faz parte do coletivo da Anorgasmia. Humana e Amor, e é a Luana que está aqui, que é a Nirvana, o nome dela espiritual é Nirvana, que é igual essa Nirvana que está aqui me lambendo. Mas Anorgasmia, fala o que lembrei. significa isso, o que você falou. Esquece o nome. Anorgasmia é quando a mulher. Isso, amiga, já rolou. É quando a mulher não. Ela não tem orgasmo, ela não tem a sensibilidade, a gente tem que trabalhar aquele corpo, a Ioni, né, que é, uau, é uma flor ali, e aí tem todo um caminho para se chegar na pérola, no centro ali, é preciso acordar ali. Então a anorgasmia, ela tá nesse lugar de tá desligado. Então, e muitas vezes, assim, às vezes a pessoa nem precisa falar, dependendo do atendimento que eu faço, pela percepção, né, eu já consigo perceber que aquele corpo tá frio, já sei que não tem. Ou pensando na leitura que a gente faz do corpo da pessoa, às vezes ela não precisa falar, você já sabe que tem ali que tá no corpo um pouco engessado, né? Então você já vê que ali já tá uma ionia anestesiada, como disse a Lua ali, né? É isso, então a gente já consegue perceber antes. Porque muitas delas não conseguem falar, então é todo um processo, assim, né? Todo um processo. Sim, Aline, atendo online. Vocês podem entrar depois no Instagram da, da, da Thalita. Ela tem um apelido, tá? Eu estou fazendo a maior força para não falar o apelido. Pode falar, Trem. Que é o apelido que a gente chama muito, que eu falo, chama ela de Thalita Tablita. Sei lá por que esse apelido. Mas o A nome Ju, mesmo foi a Ju. Por causa foi do a sorvete Ju. também. Ah, tá. Mas o Instagram dela é Thalita Lakshmi. Eu tive a honra de dar esse Tá nome para vazio. ela. E na jornada do herói, né? Porque também a gente daqui a pouco termina a nossa conversa. A Thalita agora, depois que volta para os pais, ela está chegando no que o Campbell chamava de apoteose, que todos nós dizemos. Olha, apoteose é quando o herói, no caso ela a heroína, chega a um conhecimento profundo. Munido então desse novo saber, encarará a parte mais difícil, lidando com o que é impossível, que é ensinar isso para o mundo. Então agora chegou a hora de você, da Luana que está aqui, do Vanderlei que apareceu aqui, lá da todos da Humani, ensinar. Olha que bonito que fala que você vai fazer com que as pessoas bebam o licor daquilo que você sabe. A música Uau. silenciosa de tudo que você aprendeu na tua jornada. Agora, que eu ia te perguntar. Não, fala mais, fala mais. O que Das Outro dia você mulheres. falou uma coisa que as moças gostam muito que falem, né? Que para mim é um conhecimento intelectual, do Angrita,
que muitas mulheres conseguem ter mesmo as que nunca tiveram, né? Anrita é quando a mulher ejacula e tem um tipo de prazer, acho que é Anrita, que tem um tipo de prazer que é mais, vamos usar o termo visceral, mais interno, mais uterino. É isso mesmo? Sim. Sim, tem mulheres que têm, né? E aí, no momento ali do atendimento, todo o trabalho que a gente faz, quando chega na região de Daioni, se essa pessoa está muito entregue, se ela está desconstruída, se ela está ali com ela, sem projeção, ela consegue ter uma resposta tão grande daquele corpo, que tem umas que tem naturalmente, tem outras que é mais difícil e tem as que não vão ter. E tá tudo bem, a gente não precisa se apegar a isso. Mas existe esse movimento, né, do seu corpo ter uma resposta tão grande, e aí tem ali na região da Ioni que fica inchadinha, cheia de líquido para sair, né? E sai como quando você tem o orgasmo e falam que é como se fosse uma ejaculação feminina, né? Porque sai líquido. Inclusive tem mulheres que confundem, né? Parece que vai fazer xixi. Ai, eu vou fazer xixi. Ai, ai. Não, não, não é xixi. Deixa aí. Se for xixi, tudo bem também. A gente tá aqui para soltar esse corpo e tá tudo bem, porque vai ter momento que você vai confundir mesmo. Mas permita, porque é o seu ápice, né? Inclusive, o ápice de cada pessoa, quando eu atendo, quando a gente até já falou na última aula, do Vidya Samadhi. É o meu foco principal, é que a pessoa ela chega no ápice dela, virou uma chavinha. Ei, peraí. Bidya Samadhi, pequena iluminação. Eu sou a Acende, legenda. Hã? desculpa. Não tá Acende uma mal. luz. É uma Aí, então, pequena naquele iluminação. momento, e naquele momento você percebe, o corpo fala com você. E, gente, isso não é na primeira sessão, tá? Eu digo que esse é o trabalho da Thalita, é a busca da Thalita. Eu não vou ficar pensando nos seus traumas, eu não vou perguntar os seus problemas, eu quero que você me traga o que você está vivendo. Se você quiser trazer qualquer coisa, você vai trazer. Eu vou te fazer perguntas para que você se encontre. Não vou te dar, né? Mas você vai, nessas auto-perguntas, você vai dissolvendo muita coisa. E o principal quando você é tocada é isso, que você esteja apenas presente e entregue. Para que você tenha essa mini iluminação. A luz acende realmente. Tem gente que tem gargalhada. Eu tenho altas gargalhadas. Tem gente que chora porque acessou um trauma, né? E tudo bem, porque é isso, a gente ressignifica. Engraçado, você falou de luz, tá acendendo uma luz aí atrás de você. Tá Eu vi, ficando. O que é não sei isso? você vê, mas ela às vezes, não sei. É um verde, né? Olha, é interessante porque a Thalita, ela tem uma. Ela estudou em várias escolas, né, de Tantra. Estudou com a Malini, que é uma pessoa que deu aula comigo, que é uma baita terapeuta. Estudou com a Nanda, né, que é minha companheira. A Nanda, ela vai mais para massagem, digamos, Maravilhosa. não genital. Ela tem uma linguagem, né? Tanto que tanto a Thalita quanto a Nanda tem uns vídeos no YouTube de toque da borboleta, assim, muito vistos, né? E para você. A Thalita, ela faz uma massoterapia, que eu vejo muitas pessoas aplicando massagem tântricas na internet, filmadas, e as pessoas são muito duras por vezes. E a Thalita, na última aula que ela deu, ela falou muito sobre isso, sobre uma dança, sobre você estar dançando com aquele corpo. Em algumas escolas tântricas, acho que eu nunca te falei isso, algumas escolas um pouco mais ocidentais chamam, quando você se funde alguém, de ovo cósmico, ou um matrimônio perfeito. É uma massagem, mas que naquela massagem existe um matrimônio perfeito, um casamento perfeito entre duas pessoas que uma é ativa, no caso da Thalita, né? Porque aqui ela está falando da apoteose dela, quer dizer, ela sai de casa, estuda, chega na apoteose, mas também é quem vem receber, alcança essa entrega, né? Porque tanto a Thalita quanto a Luana é mais recente, né, no Tantra, que está aqui com a gente, mas são terapeutas que transmitem muita confiança, muita confiança mesmo. Agora, Thalita, deixa eu te falar uma coisa. A última bênção o final da jornada é a última bênção, né? E essa pergunta, é difícil eu entrevistar alguém. Entrevistei até hoje o Laércio Fonseca, você,
a Monja Coen 500 vezes, Léo Artesi. E eu sempre faço uma pergunta, e depois eu vou abrir para a pergunta de quem está aqui com a gente. Qual que é teu sonho? Assim, qual seria a tua última bênção? Qual seria a... Não teu sonho, assim, ganhar na loteria, nem de... Não, tô falando dentro da parte profissional, né? Assim, e eu sei que esse sonho é mutável, eu sei que esse sonho pode ser confuso. Não sei se eu quero estar aqui, eu quero estar lá. Mas hoje, assim, qual seria a bênção da tua jornada? Você estudou quantos... acho que eu posso falar quantos anos você tem? Você parece ter 35. 18, 35. É um Parece... filtro. É o filtro? Por que tem um filtro aí? Aqui, ó. Tá vendo, não? Não. Aqui Isso é no o teu... modelo Ah, agora eu tô vendo. a Mas não, maquiagem. mas não precisa disso, que bobagem. Não precisa. Eu botei ali porque ele tava no último que eu gravei, ficou. Mas o Mas eu que é sei que isso? é só do Instagram mesmo. Você bota ali. Ah, tá. Mas Não só que, conhecia isso, não. Puxa, eu pus isso aqui para ficar igual a você, que eu sei que você gosta, uma coisa indígena, né? nossa, que E lindo esse trem. Ah, obrigado, esse é mexicano, é um de proteção, né? E aí eu vi que você tem um Então, negócio aqui, falei que bonitinho, ela pintou. Mas fala dos teus sonhos, então. Ou- cara, é Se difícil você não assim, souber né? direito, não faz mal. Na verdade, o meu sonho é tocar o maior número de corações possível, Ai, sabe? que Assim, lindo. é só isso, na verdade. Eu não tenho nenhuma pretensão de ter algo pra mim, porque eu acho que eu já sou o que eu quero ser. Eu já é tão. Não consigo dizer assim, eu quero tocar pessoas. Então, quando eu atendo as pessoas, ou quando eu dou aula, eu quero ver brilho nos olhos, eu quero ver uma chavinha que muda, eu quero que. Entendeu? Porque a minha vida ela foi mudando porque eu tive mestres, como você, como o Gerson, como a Diana, como muita gente, né? E que eu não consigo, Gaiarsa, Monja Coen, Pedro Cooper, nossa, eu falo tantos nomes aqui, sabe? E cada um me acessou em algum lugar. Então, não estou falando que eu sou essa mestra, mas de alguma forma, por eu ter experienciado, eu consigo passar alguma coisa. Então, tocando algum coração, alguma mudança tem, e eu recebo muitas mensagens dizendo, nossa, mudou. Eu falo, é isso. Então, pronto. Eu não vi se entrou dinheiro, se não entrou. Eu sei que isso é ruim, tô trabalhando isso, né? Da parte material. É, mas assim, a parte material a gente pode colocar como uma outra coisa, né? É, Porque você é escorpião, você vai nessa busca. Quem está aqui com a gente é o nada Rivail falta. também. Rivail, amo você, ele é putz, é um modelo, mestre de reiki, um cara incrível mesmo. Sabe, Thalita, assim, você explicou de um jeito muito escorpião. Então eu quero agora que você volte para a Terra, a Luana te ajuda. É, Alô? quem, você, que você pretende? Você vai atender? A gente está falando de você dar vivências, Ah, de você entendi. juntar tudo isso. Mas foi bonito você falar também dos sonhos. É que você está perto da meia-idade, perto do modo de falar, né? Com 40 Ouço. anos, normalmente, segundo Jung, 40, 42, né? Eu gosto muito dessa visão do Jung, é que as coisas começam a se clarear, qual é o meu papel no mundo. Até então, a gente vive uma fase de assimilação. E você vive disso de forma incrível. Aprende, 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 aprende. E depois dos 40 começa a clarear. Como você é muito madura, a Tami está aqui, que também é uma baita terapeuta tântrica, faz curso lá com a gente, estava na tua última aula. Eu acho que eu lembro dela. Ela está na jornada, né? Ela foi chamada para a jornada, mas ela não quer fazer. Não estou criticando ela, é porque ela trabalha num banco e para ela, às Tudo bem, vezes, ela tem pensado muito nisso, né? Se ela recusa o chamado, que é de ser uma terapeuta, ou fica. E não tem nenhum problema de recusar. Às vezes a gente pensa que talvez eu parei em tal lugar, mas talvez seu lugar seja ali mesmo, né? Que eu sempre digo, se você está num lugar e quer mudar, muda. Se você acha que não é hora, aceita onde você está. Porque a gente sim. pode tocar o coração de muitas formas, né? A Thalita me tocou como Presença. professor, Mas assim, vamos desenhar um pouco mais. Sim. Vamos fazer assim uma coisa bonita, acho que é uma homenagem até que você vai fazer. O que de mais bonito você aprendeu do Pedro Kupfer de Tantra, da Ju,
da Malini, do Paraíso Tântrico. Você fez curso no Metamorfose também, não fez? Eu não fiz curso, eu frequentei, né? Ah, que seja, o que que você aprendeu lá? Então, de cada um, assim, o que que você... Porque eu sei que você sabe ver coisas bonitas em tudo. Escorpião é assim, vê o bonito e o feio, mas fala só o bonito de tudo que você aprendeu Bom, e que você quer uau, de cada passar. vez que eu falei aqui, Prem, Hã? de Começa cada com a vez Maline, começa com a Maline. veio ela bruxinha, veio É, ela na minha mente mesmo. A Maline, eu tive um primeiro acesso ali, né? A primeira ascensão, se é que eu posso dizer assim, que foi na sua casa, lá em Mauá. Antes desse momento, quem me tocou foi a Maline e o Darshano. Então, ali, entende? Você me trouxe toda uma. Você e o Gerson, né? O Gerson antes e depois você chegou com toda. Falei, uau, é demais. E quando você me tocou ali, né? Quando você fez o giro e tudo, então naquele momento eu comecei a sentir uma coisa que eu não sabia o que era. Sabe o que é espiritual? Pela minha mediunidade, eu já tinha, né? Enfim, eu falava, vou incorporar. Não, não é. O que que é? Então eu fui percebendo. E quando a Marine me tocou lá em Visconde de Mauá, a gente respirou juntas ali, tudo que aconteceu na sauna, que as pessoas riram, que eu entrei em processo, aconteceu com a Marlene, eu e ela ali. Depois daquilo, eu entendi muita coisa, assim, só em acender, né, a luzinha. Então, ela foi o principal ali, o Darshana também, porque teve um momento que eu tava em uma vibração e que eu achei que eu ia explodir. Aí ele me abraçou e falou, só canaliza. Eu tava no yoga, mas eu não sabia usar os bandas para isso. E aí eu fiz o Jiva Banda. uhum. Contraí, pum. Ah, meu Deus! Consegui canalizar. Então veio muito desses dois que eram alunos seus, né? Então, assim, naquele momento ali. Hoje eles dão formação de Tantra, né, também. E, enfim, eles foram os principais para que eu sentisse. E aí vem o restante, né? O Pedro Cooper, você uma vez me deu uma aula dele que era Nirvana Shatkam. Ali, aquela aula era a que eu precisava, porque eu não precisava de asanas, eu não precisava de corpo, eu precisava de consciência, de clareza. E ele trouxe uma aula incrível, e ele cantava, e eu entendia o que ele estava cantando, o que ele falava na letra, e depois ele explicava. Então foi chaves para eu começar a entender o que você falava também, Não, sabe? e isso só fazendo um paralelo é muito raro, porque existe uma divisão das pessoas que aprendem só as massagens, existe uma divisão das pessoas que aprendem só o Tantra do Yoga, que é o Tantra indiano, e tem outros que vão buscar só o processo terapêutico, que isso é muito raro encontrar alguém. Essa moça que estava aqui, esqueci o nome dela agora, que fez aula com você. Ah, esqueci o nome dela. Se ela tiver, ela fala de novo. Ela é psicóloga, ela faz muito na terapia. E você junta os três, que é a visão haitiana, a tua massagem, que é uma coisa extraordinária, que é incrível, é abençoada, é uma dança, e a questão do yoga, que é saber canalizar, fazer os bandhas, e saber o que que é a Shakti, o que 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 está despertando. Que as pessoas adoram falar, isso é Kundalini, às vezes não é, é prana. E que bom que Prana. seja prana. Porque Aham. se for Kundalini, uau. Mas, São os enfim, nadis. Eu nem me é, arrisco a falar que é Kundalini, né? Porque isso é uma nadia. bobagem. A maioria não é. No teu caso é. Mas é o que você fala. Você fala que não é mestre, então é. Porque todo mundo que fala mestre não é. Aliás, falar mestre em Tantra chega a ser até cômico no Brasil, porque mestre é o Dalai Lama. Você é igual ao Dalai Lama? Porque agora fala, eu sou mestre em Tantra. Você é igual ao Dalai Lama? Você chega aos pés? Porque eu não chego nem aos pés do Dalai Lama. Então, eu não sou mestre. E a outra, quando a pessoa fala, eu não é Kundalini, é porque é. Agora, quando a pessoa fala, isso aqui é Kundalini, não é prana, é prana. É É uma energia prana. vital, é hormônio, né? Energia, é o que o Reich chamava de libido, é o que nos move. Thalita, eu esqueci o que eu estava falando. Volta lá, pega lá. Eu não esqueci, não. A gente Ah, estava nas pessoas. Então, eu senti a Marina e o Darshano trouxeram para
para o meu corpo o que eu já tinha de acessos, né? Que eu já tinha no meu consciente, já estava expandido e tal. E aí eu trouxe para o corpo, que primeiro começou com você, na verdade, na iniciação. Na iniciação eu falei, ah, meu Deus, eu tô agora já em outro plano. Tô andando aqui, mas já eu fui saindo da sua casa, ia chegar em casa e falava assim, gente, tá tudo diferente. Tudo fica diferente, tudo fica colorido, arco-íris, tá tudo quanto era lado, né? Isso é até hoje na minha vida. Eu vejo arco-íris. Vanessa que tá aí, Luana também, são cúmplices disso. É, Então, eu achei muito legal isso que você falou. Eu fui trazendo mesmo, fui juntando as pecinhas, sabe? E aí, quando eu comecei a trabalhar no Paraíso Tantra, o Thiago Brumati me trouxe uma grandiosidade de coisas. Sexological Bodywork, né? E também o olhar do Metamorfose, porque muita gente do Metamorfose já tinha passado por Metamorfose, do Ser do Ser, e que também aprendi lá. Muita coisa, assim, sabe? Que eu só fui acrescentando. E aí eu trago sempre para a base da sua, porque ela é a que me traz mais proximidade, pelo menos ao meu ponto de vista, do que é o Tantra. Como a gente fala, né? Você vai na Índia, você vai pedir uma massagem tântrica, não tem a pranapratista, né? acho que tem, não sei se tem mais. Não é, Ah, talvez não nem sei tenha se... mais, né? É, porque isso faz 30 anos, né, que eu recebi. Você sabe que a Boa Tarde, Lima, a Luana tá falando da Companhia do Ser. A Companhia do Ser, o Sananda, né? Para mim, a massagem dele é uma coisa também do outro mundo. Ele é muito bom, né, de massoterapia, o Sananda. Vem de uma escola Eu não da ex-mulher tive dele. Ah, então, mas a contato Luana direto. teve. A Luana teve, né? Ele tinha um toque, né? Não a massagem tanto que eu nunca recebi, mas o biocontato. Thalita, incrível. Deixa eu te falar o seguinte, pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa para ela? Porque não para mim, para ela, porque hoje ela é minha convidada e eu costumo falar 45 minutos e deixo 15 para perguntas. Mas a Thalita é tão gentil, tão profunda. Hã? Ah, a Moema já perguntou se eu indico Ah, é. algum lugar para Ah, é. atendimento em Brasília. Bom, eu atendia no Paraíso Tantra em Brasília. Depois você me escreve. Eu te passo o contato, eu te falo das terapeutas que estão atuando lá, tá bom? Tá. E Thalita, então você não falou muito do teu sonho. Eu sei que você quer dar vivências Sim. agora, eu estou te forçando porque você é muito criativa. A Thalita, além de tudo, é fisioterapeuta, estudou muito. Nossa, fez yoga, formação em yoga, então ela continua estudando, né? É, E eu, então, enquanto isso, se alguém quiser escrever algo para nós, o sinal não está muito bom, mas se alguém quiser depois no YouTube também, eu passo a pergunta para ela mais para frente. isso. Eu não respondi, né? Eu respondi só escorpionamente, né? Mas dar aula, trem. É dar aula e é ter contato com as pessoas, vivências, é observar e também ter mentoria para quem atende, porque, nossa, eu já acompanhei alguns terapeutas e como eles ficam um pouquinho perdidos em várias coisas, né? Porque eu consigo trazer essa soma para mim e passar para eles, né? Então facilita muita coisa, assim, abre o campo de visão. Então é bom para quem recebe e para quem também está atuando, porque você está atuando no Tantra, você não está livre de traumas sexuais, né? De repente você está até por isso, né? Não se sabe. Então a gente tem muito alto amor e humildade também para você sempre trazer. Porque se a gente ficar batendo martelo naquilo que a gente sabe, acha que é, acabou, o copo tá cheio. Você vai aprender mais o quê? Né? É. Então, ó, copo vazio. Chega, observa, faz sentido, não faz? Entende? Então, o meu sonho ele tá nesse lugar do quanto eu posso atuar para que as pessoas que trabalham com isso consigam ter essa clareza e mais ainda vivência, porque muitos atendem, mas não vivem. Muitos fazem as pessoas chegarem naquele êxtase, mas às vezes ainda não sentiu, ainda não chegou, ainda não sabe, mas ele até aprendeu a fazer. Então é isso, é aula, vivência, acompanhamento de pessoas que já estão na área de leigos também. Você está falando uma coisa que eu estou me lembrando do. Hoje é considerado o maior terapeuta do mundo. É difícil
a gente julgar assim, mas é o Irving Yalom, é um psicanalista, né? Que escreveu Quando Nietzsche Chorou, A Cura de Schopenhauer, e ele fala assim, o bacana é quando o cliente chega mais longe que a gente, né? Eu tive duas pessoas que chegaram mais longe, muito mais longe que eu no yoga, que foi a Juliana e o Valfredo. Você conheceu o Valfredo, né? O Valfredo Sim, foi muito. muito longe no yoga, né? Ele me passou, me deixou lá para trás. E a Ju, que é a professora de yoga da Humane Amor. E você me deixou bem para trás no Tantra, e eu fico muito feliz. Sim, senhora. Até porque minha fase, você sabe, hoje eu estou muito mais no taoísmo, né? É verdade. Quando eu tinha a tua idade, eu tava na Índia estudando Tantra, recebendo iniciação. Mas o Mas você dá um principal banho em mim. Ó, foi pode falar. você. Teve um dia que eu tava te atendendo com a massoterapia mesmo, e aí você me falou, eu perguntei alguma coisa do Tantra para você, e você falou assim, Chica, Blita, você vai ter que alcançar, você tem que, tem muitos desafios aí, muita coisa vai te estragar, imagina. Você tava Ah, me cutucando. sim. E eu peguei, falei assim, pô, então eu vou enfrentar esses desafios todos aí. Foi a hora que eu agarrei, né? Eu É. poderia ter soltado. Mas, Thalita, eu falo isso para todo mundo que tem menos de 30 anos, não é só para você. Qualquer Eu um que sei, chega perto de mim, eu falo, a você vida vai te provoca. estragar quando eu vejo que a pessoa tem potencial. Mas você não estragou. Eu acho que agora não estraga mais. Mas é muito comum a gente lidar com gente jovem, somente no Anima Soma, né? Entra gente muito hippie, vegana, professor de yoga, que quer ter uma vida que faça sentido, terapeuta, sei lá, psicólogo, gente muito solta, que ama livre, e passa 5, 6 anos, a vida estraga. Você sabe que tem um menino que faz ânima comigo, eu olho para ele e falo, uau, ele tinha tanta, aquela semente a se tornar uma árvore tão bonita, eu falo isso para ele, não vou dizer quem é aqui, mas eu falo isso para ele, o que houve com você? Sabe, cadê aquele carisma, aquela luz, aquela vontade de viver, de matar os dragões, né? Mas você me dá um banho em mim, nossa, de massagem nem se fala, mas assim, de não A só massagem disso, foi. as tuas pesquisas, tudo isso, né? Não sei nem se é tanta pesquisa. Se eu for ver, eu nem leio tanto livro, mas eu acesso aquilo que eu preciso. Parece Sim, que não, eu. você Não vive. sei. Você, porque aquilo Eu que a gente vivo. fala o Tantra é uma filosofia comportamental. Uma coisa por exemplo, eu lembro quando eu fui fazer yoga e eu comecei, não sei se eu te contei isso, teve uma aula que o Luiz, era para chamar Luiz, ele falou, vai dar aula lá porque eu não vou poder dar, não estou legal, não vou poder dar, na Uni Yoga. E aí eu falei, mas o De Rose sabe que eu vou dar aula, vamos falar com ele. Aí eu cheguei lá, De Rose, vou dar uma aula no lugar do Luiz. E o De Rose falou, você é vegetariano? Eu falei, não. Então, a partir de hoje, o senhor é? Sim ou não? Porque o senhor não vai dar aula de yoga sem ser... Naquela época só tinha vegetariano. Aí eu falei, sou. Porque ali... Então, eu já entrei na sala de aula sendo vegetariano. Quem não me conhece, eu não tenho nada contra quem não é, eu respeito. Tenho irmãos que comem carne, eu não sou um cara de brigar com ninguém, mas eu não consigo conceber yoga com. Yoga você tem que ser vegetariano, assim, se você é cristão, você tem que confiar em Cristo, ou ser batizado, sei lá. E você vive o Tantra, porque o Tantra, você sabe, é uma filosofia comportamental. Comportamental, é um modo de vida. Então, você aprender Sim. massagem tântrica, você sabe. Você ir para o consultório e atender, porque às vezes dá um dinheiro, ou porque você tem um local que pede para você fazer. Hoje tem locais que você vai, a pessoa te dá 2, 3 aulas de massagem, tântrica, e põe você para atender. Mas você não é um tantra. Sabe que eu assisti um filme uma vez, Thalita? Chama Hora do Espanto. Você assistiu? Acho que É um, sim. é um filme de vampiro antigo. E tem uma cena que eu gosto muito, que é para quem tem um cara que é um cara meio fajuto que ele vai enfrentar o vampiro. E ele pega e faz uma cruz. E o vampiro gruda assim na cruz e fala assim: isso aqui não funciona porque você não tem fé. Você mostrar a cruz pro vampiro, você tem que acreditar, porque ele pega a cruz e fala: ó, não adianta nada. E aí o cara, que era um caçador de vampiros, sei lá, é uma comédia, meio filme de terror, tá na Netflix. Ele passa por um monte de iniciações e no final do filme ele chega pro vampiro, o vampiro fala, de novo, você aqui com essa cruz, aí ele faz assim, o vampiro, porque agora você acredita.
E eu É, adoro então, essa agora é. cena. E o terapeuta tântrico é você, não é fazer uma sequência de massagem, é você viver aquele valor, como a Luana Ver, também vive, você sim. acreditar nisso, né? Você ter, como eu no yoga, eu não queria ser vegetariano, mas o De Rosa olhou com aquele olhão para mim e falou: o senhor vai entrar na sala de aula agora, mas o senhor tem que ser vegetariano a partir de agora. E você sabe que eu fui, fiquei um ano sendo, eu era vegano, depois eu voltei atrás, comi carne, e falei, não, eu não vou parar nisso, né? Não vou parar nisso. Aí eu falei, não, agora eu paro de qualquer jeito. Isso faz 35 anos. E você, acho que a hora que você olhou o Tantra, você falou, eu sou Tantra. Né? É, na verdade, eu reconheci o Tantra em mim. É como se fosse assim, né? Tipo, eu Uhum. reconheci. Não, então tá. Então eu vou viver tudo isso aqui. Por isso que você É, falou, né, das relações e tudo, porque eu levei isso real, né? Então, tudo que passou por mim eu experienciei, assim, com total, não sei se total, mas com autorresponsabilidade, né? E sempre, o que eu tô aprendendo com isso? Porque sem me apegar também, sabe? Tipo, não quero ser isso. Não, tô aqui, tô experienciando, né? E é muito bom isso, porque eu me divirto. A minha vida é me divertir, linda. sabe? Mas sou eu, pode ser. Tem Fala. uma pessoa falando aqui que indica o filme Energia Pura. Eu não assisti esse filme ainda. A O Van, que é minha energia amiga, porém ela é da pura? Chapada, essa daí que tá falando. Ah, A é? Vanessa. E a Uhum. Priscila falou, o que vocês recomendam para quem quer começar? Começar o quê, Priscila? E você É, tá onde? Fala pra gente. Começar a prática de yoga, que a Thalita da yoga, da Tantra, tá dando essa mentoria, ela e a Luana vão dar as vivências lá no Humano e Amor. E eu tenho essa formação de terapeuta tântrico, que é a formação maior de tamanho, que é lá na ao Humano e Amor, em São Paulo, que a Thalita dá aula também. Mas ela e a Luana eu quero que façam umas vivências, assim, que a minha ideia é dar mais a formação. E a Thalita dá as vivências, como a gente Beleza. viu uma que chama do trauma, do Tantra ao trauma. Não, do trauma ao Tantra. Quer dizer, como o Tantra pode fazer nós lidarmos com um trauma. Mas aí, se for dar essa vivência, é a Thalita. Vanderlei, que é professor de E massagem lá. O que, eu que vou é PRI colocar na minha renascimento escola? junto. Renascimento. O que a Cris está falando? PRI na minha escola. Eu acho que ela. Peraí, deixa eu voltar aqui. A Pri, ela estava perguntando como começar o Tantra. Aí a Cris respondeu na minha escola: você tem que sentir o que ressoa, né? Com você. Se você quer fazer formação, se você quer começar com alguma vivência, ou se você quer começar de um outro lugar para depois chegar no Tantra. A gente tem o Animasoma, o Prem, né? Na verdade. Ali eu me descobri no Animasoma, porque fui colocando coisas para fora, fui olhando, fui vivenciando. Então, me facilitou muito, né? Não, mas aí um dia a gente fala disso, porque a animação é um grupo terapêutico, mas É ninguém outro, vai né? saber, é outra coisa. Ah, Thalita, eu acho que a gente pode encerrar, eu acho que eu sinto que foi lindo. A tua jornada é a jornada do herói. Quem nos acompanhou, se puder depois, entra na internet e procura a jornada de herói, porque eu falei da Thalita, mas é, você tem uma jornada do herói, você que está assistindo a gente, né? E Sim. ela começa quando alguma coisa vem e você vai. A Animasoma, Teodoro, é um grupo de terapia haitiana. Você pode. Nós estamos com o site fora do ar, né? Tiraram o meu site do ar por alguns dias, mas lá pelo dia 20 de janeiro, no máximo, o site já vai estar no ar. E aí tem sobre esse Anima Soma, tá bom? Eu Mas a explico, Lili, Thalita. depois. Hã? Não, eu posso explicar para Ali e para a Aline depois. Ah, tá bom. Maninha, tá? Alguém te chama de maninha. É da Chapada. Hum. Ah, é isso. Você quer falar alguma coisa para esse povo lindo que está aqui com a gente, né? Uau. Você sabe como termina a Hum, jornada? Eu acabei não falando. Com liberdade para viver. A jornada do herói termina com liberdade. a gente não falou do último estágio, né? Que é o que eu estou entrando agora. Não, acabou não dando para falar de todos, é porque É, eu vou resumir para você, só o nome.
tentar trazer um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, porque é a tua vida, isso é um arquétipo de todos nós. Então começa chamado para aventura, que é a vida, a recusa do chamado, então muita gente nunca vai viver nada pleno porque recusou. Quem aceita o chamado tem um auxílio sobrenatural, ou é uma religião, ou é um mentor, ou é um livro, ou é uma faculdade, enfim, um curso. Depois é a passagem pelo primeiro limiar, quando dá vontade de desistir, ou quando você regride. Depois o ventre da baleia, que você fala, não, agora eu vou. Agora eu vou. Foi quando eu virei vegetariano, aí voltei a comer carne, falei, não, agora eu vou. Depois é o caminho de provas, porque agora você vai ter que estudar, vai enfrentar os ogros, os dragões. Depois é o encontro com a tua deusa, que é o teu poder. Depois você cai de novo nas tentações do mundo, que o Carlos Castanhedas, o xamã, fala. Quem tem poder corre o risco de ser corrompido pelo poder. Mas se você não for corrompido, aí você pode ter que voltar a aprender um pouco com o pai e com a mãe, ou com as nossas origens, rever algumas coisas que eu abandonei. Mas aí eu falo, por que eu abandonei? Talvez eu tenha que voltar. Depois é a apoteose, que é o que a Thalita fala que ela entrou em êxtase num processo lá em Visconde de Mauá, com o Darshana e com a Maline. Depois é a última bênção, que a Thalita talvez seja isso de ter morado lá no meio do mato, e várias histórias dela que um dia ela conta. Depois ela tem esse êxtase, ela não quer voltar para ensinar, ela passou isso. Aí uma hora alguém chama ela, vem ensinar, vem ensinar. E ela fala, eu vou. Aí a fuga mágica, que é uma última repreparação. Depois volta a aparecer alguns mentores que ajudam, ou alguns alunos que ajudam ela. E aí você passa a ser o senhor de dois mundos, que é o mundo interno e externo. Eu me realizo e levo essa realização para o outro. Que é E você sabe que não tem mais volta. E você sabe que não tem mais volta e você vai para o mundo. E por último é a liberdade para viver. Só que isso é em várias áreas da vida. Tem a jornada do herói no trabalho, que é essa que eu falei com a Thalita, trabalho e vida. Tem a no amor, que é no amor a Thalita ainda não chegou lá no último estágio, porque ela é muito nova, demora um pouco, normalmente. Aí tem a com família, enfim, a jornada do herói é um mapa que nós usamos para ver qualquer coisa. Hã? Pode falar. É isso. Não, e a parte da família já tá, assim, quando volta, e aí eu volto com outro olhar. Aí eu falo, gente, vou começar a olhar aqui com mais verdade. Peraí, o negócio tava bagunçado. Então é a hora que eu tô nesse movimento. É isso mesmo. Ah, Thalita, amei, você sabe que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo muito, muito, Eu muito, te amo, muito. te amo, te amo. Para você é amor de amor e mais amor e mais amor. Me sinto assim muito feliz, você sabe, de ter você, o Vanderlei, a Luana que está aqui lá na Humane Amor. A Humane Amor é de vocês, tá? E é isso. E agora eu vou te cobrar porque você tem que fazer uma live por semana ensinando essa profundidade, que é o que está lá. Você é senhora de dois mundos, você está muito profundo. Agora você tem que mostrar esse mundo para quem quer estudar tantra, para quem quer ser terapeuta, massoterapeuta, professor de yoga, que é uma coisa que você quer também, voltar da aula, né? Sim, e aí eu vou colocar isso, né? É a disciplina com liberdade. Então, começar a colocar lives e tal, e me cobrem, gente. Falem comigo se vocês quiserem, porque ajuda. Porque senão eu fico só me divertindo. Tá. E eu vou procurar depois como que faz o olho ficar assim. Achei um barato isso. Colorido. Não é? É. Foi isso da minha vida. A Sol fala, eu quero live. O que significa isso, eu quero live? Ela quer a live com a Thalita. Ah, ela quer te entrevistar, entendi. Não, ela é? Não sei. Não sei também. Não sei. Tá não, bom, eu acho que ela está incentivando a fazer a live com outra. Eu acho que é isso. Tá. Gratidão, Thalita. Amo você, amo todos. Essa aula vai lá parar lá no YouTube também, tá bom? Gratidão. Gente, gratidão. Vamos terminar de um jeito bonitinho? Vamos fazer o mantra Gayatri junto, uma vez só. Tá? É o mantra... Você vai fazer...
Tá, Você vai fazer com japa? Vai. não, uma vez só, no estilo Deva Premal, que é mais gostoso. Quem conhece esse mantra é bacana, porque que esse mantra abençoe todos vocês, que vocês tenham a minha bênção, a bênção da Thalita, e abençoe a nós também, tá bom? Então vamos lá. Abençoe a nós. Om Bhu Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bargo Deva Swadhimari Dhriyo Yo Nar Prachodaya. Gratidão, gratidão, gratidão. Om Shanti. Om Shanti. Gratidão. Gratidão. Amo vocês. Vou tentar salvar aqui, vamos ver. Xi. Salva, Prem. Vou salvar, Xi. Sim.